O bacana das commodities é que ele entrou na pauta, na verdade, faz pouco tempo, né? Foi desde a pandemia. Antes da pandemia, nós que falávamos de commodities éramos, assim, completos desconhecidos, né? E quando veio a pandemia, nós tivemos o rompimento mais forte, do suporte mais improvável de ser rompido de qualquer produto, que foi o petróleo, ainda para preços negativos, né? Eu duvido que algum analista técnico tinha cravado um Fibonacci ali para menos $40. E desde então, as commodities elas entraram na pauta. E aquilo que se movimentava muito lentamente no mercado de commodities, nós tivemos um super ciclo no início do século com o petróleo, com a descoberta da gasolina, do refino do petróleo. Depois veio um boom de commodities agrícolas, depois veio um boom de commodities metálicas com a Segunda Guerra, metais preciosos, voltou para commodities agrícolas. Então, algo que começou no início do século XX e se arrastou até 2020. E de 2020 até agora, nós estamos vendo super ciclos de commodities, talvez o termo não seja o mais correto, mas super microciclos de commodities. Então já tivemos uma disparada de alta de preço de commodities agrícolas, de commodities energéticas, de commodities metálicas, recuos muito fortes, voltamos para alta, agora algumas já começam a derreter, outras começam a um rally que parece que não tem fim. Então o mercado de commodities ele acabou ficando um mercado extremamente dinâmico. Então talvez por isso a gente tem bastante assunto para falar agora, né? Muitas mudanças que estão acontecendo no mundo num momento tão curto, num prazo tão curto de tempo. Né? Você mencionou esses mini ciclos que a gente está vivendo, mini super ciclos, a gente poderia dizer. Qual que você acha que é o momento que a gente está agora? De commodities metálicas de base. Eu acho que esse é um ciclo, até estava conversando com o Motinha anteriormente. Nós fizemos durante muito tempo um ciclo de alta do petróleo que ele teve no início do século e depois com o fim do acordo de Bretton Woods ali na década de 70. Né? Então, houve o rompimento do lastro do dólar no ouro, os sauditas principalmente não gostaram de perder esse lastro e criaram a OPEP nesse período, o FMI também nasceu nesse período, o petróleo começou a escalar de preços, 2, 10, 20 dólares por barril naquele período, Rotterdam se tornou o principal mercado. E o petróleo ele veio subindo, quase que acompanhando a inflação, mas você não via grandes oscilações. E agora nós já chegamos no momento do petróleo que ele começa a cair o uso do petróleo. Então nós já vemos a China demandando menos petróleo para refino, deixando os estoques altos. Nós vemos países entrando já no mercado de petróleo, tirando o market share da OPEP. Nós vemos a transição energética, que eu acredito que seja o principal fator que está mudando esse ciclo agora. E com as commodities energéticas fósseis, né? Petróleo, gasolina, diesel, perdendo uma certa relevância, e a gente deverá começar a ver essa curva acentuando mais forte nos próximos 5 anos, mas já começou, quem está começando a se sobressair são commodities metálicas de base. Então nós vemos cobre, nós vemos lítio, nós vemos alumínio, nós vemos chumbo, nós vemos essas commodities começando a ganhar muito mercado justamente por essa transição. E como a oferta de uma commodity não é uma oferta metálica, não é uma oferta como uma commodity agrícola, que de um dia para o outro você amplia a área de produção e coloca 2, 3 milhões de toneladas a mais, você precisa de bastante investimento, não havia condições de investimento nos últimos anos. Então a gente tem um desequilíbrio muito grande entre aquilo que é ofertado, aquilo que pode ser ofertado no curto prazo e aquilo que está sendo demandado nesse momento. Então, eu acho que a gente está entrando realmente num ciclo de commodities metálicas de base. De base. E aí, curtiu esse corte? Saiba que o podcast completo está disponível lá no canal da Genial Investimentos. Você pode usar, inclusive, o link que está aqui na descrição. Um abraço.